Bom dia, irmãos. Graça e paz. A palavra de Deus de João 4, 13 e 14 nos diz: Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará vida eterna. Amém? Que nesses tempos de medo, aflição, que a nossa nação está vivendo, possamos beber mais e mais de Jesus, pois Ele é a água que nos dá vida e nos fortalece para enfrentarmos esses momentos difíceis. E tenhamos certeza que vai passar em nome de Jesus. Vamos beber desse rio que é Jesus, que limpa, cura e transforma nossas vidas. Amém? Aleluias. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Que nesses tempos difíceis, Deus, possamos beber, Senhor, da tua fonte, do teu rio que jorra, Senhor, sobre nós, Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso rio, Senhor. Tu és a nossa fonte. É nossa alegria, Senhor. A nossa força, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso consolo em todo o tempo, Deus. Nós acreditamos em Ti, Senhor, e confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para fechar os seus olhos, para podermos falar com o nosso Deus neste momento. Pai, nós chegamos diante de Ti neste momento, para nos colocar no Teu altar, agradecer por aquilo que já ouvimos e agradecer por aquilo que ainda vamos ouvir do Senhor. Fala aos nossos corações, toca nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero começar a minha palavra refletindo um pouco sobre uma pergunta que me foi feita esta semana. Pastor, como a igreja pode ajudar nesse período de pandemia? Dei várias respostas, falei várias coisas que a igreja está fazendo, mas Deus colocou no meu coração alguns textos para que nós possamos entender o nosso papel como igreja, não reunida no templo ali onde estamos situados, mas em nossos lares. O primeiro texto que Deus colocou no meu coração está no segundo livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aonde o texto diz para nós: e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Orar e buscar a face do Senhor, ou Deus continua ouvindo as nossas orações. O outro texto que veio ao meu coração está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, quando o texto diz para nós: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Querido, nós não podemos neste momento ter este momento de comunhão, esse momento de ensino juntos uns com os outros, nem o partir do pão, mas nós podemos sim dedicar-nos em oração. E o outro texto que veio no meu coração, e eu quero pensar nesse texto com você nesta manhã, é quando o livro de Atos nos diz, no capítulo 12, versículo 5, o momento da igreja, o momento difícil da igreja primitiva, diz o seguinte para nós: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por eles. Eu quero pensar com você um clamor pela intervenção divina. É o que nós precisamos desse dia. Mas eu quero pensar com você sobre a minha vida, sobre a sua vida, como aqueles que vão clamar ao Senhor. Certo teólogo disse: jamais subestime o poder da igreja que ora. Deus, querido, está pronto para executar a sua intervenção. Mas o que cabe a nós como igreja, é clamar por ela. O clamor e a intervenção divina feita pela igreja primitiva chamou a atenção de Deus. E o que essa atitude da igreja primitiva tem a ver conosco? O que essa atitude nos ensina em cima da intervenção divina para o tempo que nós vivemos hoje? A primeira coisa que eu quero destacar, querido, que quem clama pela intervenção divina de Deus conhece aquele que o ouve. Conhece aquele que o ouve. O texto diz para nós que Pedro estava detido e a igreja orava a Deus. Os crentes dirigiam seu clamor a Deus, o soberano Senhor, porque o conheciam, sabiam quem Ele era, já tinham vivido experiências muito grandes com Ele. E nós, será que conhecemos a Deus? Será que nós podemos clamar a Ele com o conhecimento do Deus que nós temos? O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz para nós: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Nós precisamos clamar e nos aproximar de Deus. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar: quem clama pela intervenção divina, estou falando de mim, estou falando de você, não enxerga as impossibilidades. Querido, que momento difícil aquela igreja vivia. No início do capítulo 12 de Atos, nós encontramos nessa história contando que Tiago tinha sido preso e tinha sido morto à espada. E naquele momento quem estava preso era Pedro.
e como já estava sendo preparado para a morte no dia seguinte, mas a igreja estava reunida para clamar pela intervenção de Deus. Havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos clamando em favor de Pedro. Nós não podemos estar reunidos dentro de um templo, mas podemos estar reunidos dentro da nossa casa, clamando pela intervenção de Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, clamando pela intervenção de Deus, porque para Deus nada vos será impossível. Aqueles que clamam, querido, precisam entender, como diz o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu responderei e direi a vocês grandes coisas e insondáveis que vocês ainda não conhecem. Nós precisamos não olhar para a impossibilidade que essa situação tem passado nos nossos dias, mas precisamos olhar para o Deus que está acima das impossibilidades. Mas uma terceira coisa que eu quero destacar para você nesta manhã, que quem clama pela intervenção de Deus, pela intervenção divina, intensifica suas orações para ver a ação de Deus. Quando você pede algo a Deus, com toda certeza você quer a resposta de Deus. E olha que coisa linda, aquela igreja orava intensamente. Eles estavam orando de forma intensa, clamando de uma forma intensa pela liberdade de Pedro. Havia intensidade no clamor daqueles irmãos pela intervenção divina. Eles não desistiram, eles não duvidaram, eles não se cansaram e nem se fadigaram. Eles bombardearam os céus com o seu clamor. É com esse senso de urgência e é com esse senso de intensidade que devemos clamar ao Senhor nos nossos dias, não somente pela cura desse período, dessa pandemia que estamos vivendo, mas pela cura espiritual do nosso país, pela cura espiritual dos nossos familiares. Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente, a igreja clamava intensamente. Queridos, a oração possui um poder infinito, não há como determinar até onde ela é capaz de ir. Quanto mais íntimos de Deus nós estamos, mais sensíveis nós estamos à voz de Deus, mais compreendidos nós somos da vontade de Deus. O desenvolvimento prático da oração é algo que está completamente ao nosso alcance. Portanto, eu quero desafiar você, eu quero encorajar a você a ter uma vida de oração. No dia 30, ou começando na meia-noite deste domingo, começa pelos batistas um dia inteiro de oração, mas não pode ser somente um dia, tem que ser uma vida de oração. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, Deus envia a luz, Deus desperta as nossas vidas, Deus quebra a cadeia, e a palavra de Deus diz que Ele perdoa pecado e cura a nossa terra. Quando a igreja ora, querido, Deus abre as portas de maneira automática. Podemos ler isso em Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 3. Quando a igreja ora, Deus abre caminhos em lugares que são fechados, como estava no Mar Vermelho para o povo de Israel. Eu quero deixar uma frase com você para que você reflita. A igreja nunca é tão influente na terra como quando ela está de joelho diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Se coloque diante de Deus alguém que clama pela uma intervenção divina. Uma intervenção divina não somente para a cura dessa pandemia, mas uma intervenção divina para a cura espiritual do nosso país, do nosso mundo, para a cura espiritual da sua família. Eu quero convidar a você a começar a ser esse intercessor, a ser esse que vai clamar por intervenção divina, a esse que vai se relacionar com Deus. Por isso, comece agora neste momento, feche os teus olhos, coloque a sua vida diante de Deus, se coloque à disposição de Deus, coloque a sua família no altar de Deus. Talvez alguns dos seus familiares hoje não precisam somente de uma cura física, mas de uma cura espiritual. Coloque os seus amigos diante de Deus, que talvez precisem dessa cura espiritual.
E Deus quer que você clame por essa intervenção divina. Ele já está pronto, mas Ele quer ouvir o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, fale com Deus e deixe Deus também falar com você. Pai, mais uma vez chegamos ao teu altar. E neste momento, Pai querido, nós não vamos falar muita coisa, nós queremos clamar. Fala conosco, Pai querido. Muda os nossos corações para que nós sejamos instrumentos usados para a tua glória. Essa é a nossa oração, Pai querido. Porque queremos, Pai querido, no teu poder. Queremos, Pai querido, naquilo que o Senhor pode e já está fazendo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças, paz, irmãos. Gostaria de fazer uma leitura bíblica com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao 14. Amém. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que aches graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amém.